Boa noite aos amigos. Vamos dar continuidade à nossa atividade doutrinária da noite de hoje, agradecendo ao Reginaldo pelos belos momentos em que a música espírita, em que a arte pôde sensibilizar a nossa alma, nos falar de forma tão profunda a respeito do Espiritismo, do Evangelho de Jesus através da arte. Então, muito obrigado a contribuição, a atividade que o Reginaldo empreende com tanto carinho. Vamos aguardar mais alguns instantes para iniciarmos a nossa atividade da noite de hoje, a exposição doutrinária, esperando que todos os amigos estejam bem, estejam com saúde, estejam com saúde mental nesse momento de tanto tempo de afastamento, muitas vezes daqueles que amamos, né? Esperamos que estejam todos bem, né? E se houver necessidade, podem buscar a casa ao Centro Espírita Allan Kardec através das suas atividades virtuais, o atendimento fraterno, o grupo de estudo, né? Que serão sempre muito bem-vindos para que possamos nos manter unidos, né? Trocando as experiências e dando continuidade ao nosso aprendizado da doutrina espírita. Então busquem no próprio Facebook as atividades, as indicações de como fazer para participar. Né? Aos domingos, às 18h30, tem grupos de estudos, às terças também, o atendimento fraterno, todo dia de palestra pública. Então sintam-se muito à vontade para nos procurar, que teremos a maior alegria em auxiliá-los. Vamos então fazer uma leitura inicial, dando início à nossa atividade, saudando aqueles que estão chegando, né, dando as boas-vindas em nome do Centro Espírita Allan Kardec. É sempre bom revê-los. Então, a leitura de hoje, livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier. Capítulo 54. Procuremos com zelo. Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Paulo de Tarso, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Comenta então o benfeitor Emmanuel. A ideia de que ninguém deve procurar aprender e melhorar-se para ser mais útil à revelação divina é muito mais uma tentativa de consagração à ociosidade do que um ensaio de humildade incipiente. A vida é um curso avançado de aprimoramento, por meio do esforço e da luta, e se a própria pedra deve sofrer o burilamento para refletir a luz, quer dizer de nós mesmos, chamados desde agora a exteriorizar os recursos divinos? Ninguém interrompa o serviço abençoado da sua educação a pretexto de cooperar com o céu, porque o progresso é um comboio de rodas infatigáveis que relega para trás os que se rebelam contra os imperativos da frente. É indispensável avançar com a melhoria consequente de tudo o que nos rodeia. E o Evangelho não endossa qualquer atitude de expectativa displicente. A palavra de Paulo é demasiado significativa. Dirigindo-se aos coríntios, o apóstolo da gentilidade exorta-os a procurarem com fervor os melhores dons. É imprescindível nos disponhamos a adquirir as qualidades mais nobres da inteligência e coração, sublimando a individualidade imperecível. Cultura e santificação por meio do trabalho e da fraternidade constituem dever para todas as criaturas. Autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Busquemos zelosos a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço a todos, e tão logo estejamos integrados no esforço digno, dentro da ação pessoal e incessante no bem, o alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. Então vamos, neste momento, buscar a união de pensamentos, o recolhimento, para, através da prece, alcançarmos
a divina presença de Jesus. Senhor Jesus, neste momento em que nos reunimos uma vez mais em torno dos teus ensinamentos, dos ensinamentos da doutrina espírita, nós trazemos a nossa gratidão pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu amor, por fazeres com que estejamos neste momento de incertezas e dificuldades, estejamos sob a luz do Espiritismo, sob a luz do teu Evangelho, que possamos aproveitar esses instantes de reflexões salutares para transformarmos a nós mesmos em instrumentos melhores, em pessoas melhores, para que diante da noite escura possamos nós ser como os pequenos pirilampos, os pequenos vagalumes que iluminam onde passam, levando em todos os espaços em que nos movimentarmos um pouco de claridade. Ampara-nos, Senhor Jesus, e nos envolva em tuas vibrações de paz, hoje e sempre. Que assim seja. Então, com alegria renovada, nos reencontramos aqui no espaço virtual do Centro Espírita Allan Kardec. E a proposta de hoje é falarmos um pouco a respeito dessa temática anunciada para a nossa atividade, que é a responsabilidade no matrimônio, que está inserida em duas obras. A primeira obra, Sol de Esperança, da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco. E a segunda obra, que também contempla o mesmo texto, é a obra SOS Família. Obra que é objeto de estudo de um grupo de estudo da família que o Centro Espírita Allan Kardec possui, né, e disponibiliza. Então nós vamos gravitar as nossas reflexões da noite de hoje em torno dessa temática. Matrimônio, responsabilidade que envolve esta união, já que o próprio codificador, na questão 695, ele nos traz o conceito a respeito de matrimônio. O que é matrimônio? Poderíamos nos perguntar. E na questão 695, o codificador questiona: será contrária à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Portanto, o codificador, no seu questionamento, ele nos traz um conceito de matrimônio. Matrimônio, portanto, é a união permanente de dois seres. E dizem então os Espíritos, é um progresso na marcha da humanidade. E é muito importante nós refletirmos um pouco a respeito dessa temática, principalmente nos dias em que atravessamos, para aqueles que acompanham este momento de pandemia, de isolamento, de distanciamento social, de recolhimento domiciliar. Nós sabemos que é um momento em que a conjugalidade, o convívio dos parceiros se torna mais intenso, mais próximo, e pode então, em decorrência deste momento, ocorrerem conflitos, desentendimentos, e então a doutrina espírita vem nos trazer um contributo extremamente profundo a respeito da conjugalidade, do matrimônio, dessa união permanente de dois seres. Então, a benfeitora espiritual nos traz a reflexão inicial a respeito de tantas inquietações que os conflitos, que os desarranjos conjugais podem proporcionar. Reflexões que nos traz a benfeitora espiritual a respeito do rompimento da relação. Será que não é o momento, então, de desfazermos e buscarmos a felicidade em outra união? Será que não é o momento mais conveniente de buscar, então, prosseguir a vida de forma a sós?
E nós, então, para trazermos o propósito da benfeitora espiritual, nós vamos buscar, então, a base do entendimento, do conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona a respeito do matrimônio. Vimos inicialmente que a nossa visão de matrimônio nos traz essa proposta de união permanente de dois seres. E nós vamos entender o matrimônio como esse momento em que nós, então, trocamos experiências afetivas. É um momento de comunhão afetiva entre as criaturas. É um momento em que nós vamos compreender não ser um momento em que os fatos se apresentam ao acaso, mas sim dentro de uma causalidade. Ou seja, quando nós buscamos entender a nossa união matrimonial ou a união entre dois seres, nós vamos entender que há nesta união, neste momento, algo superior. Há neste momento algo que transcende a matéria física. E nós vamos entender então a respeito da reencarnação, o nosso planejamento reencarnatório, que é algo muito presente nas atividades espíritas, nos estudos da doutrina espírita, que os espíritos dizem a Allan Kardec que linhas gerais da nossa existência, da nossa vida terrestre, nós planejamos ou participamos do planejamento no mundo espiritual, linhas gerais. Né? Então, o que isso nos faz compreender? Que aqueles momentos marcantes da nossa existência, aqueles momentos de maior relevância, nós então planejamos, nós participamos deste planejamento. E evidentemente que nós vamos passar por vários desses momentos, como o nascimento, a importância de avaliarmos quem serão os nossos pais e os nossos irmãos, quem será aquele que dividirá conosco uma quadra da existência terrestre, e quem serão aqueles que receberemos como os nossos filhos, sejam por um processo natural ou por aqueles processos de adoção. Portanto, esses momentos da nossa existência, nós, de certa forma, participamos. Quando não tivemos a voz ativa da escolha, nós tivemos a possibilidade de compreender e, então, termos essa consciência desses fatos marcantes. Então, nós vamos compreender que essa união que nos é convidada na conjugalidade, ela, então, é algo transcendental. É algo que nós escolhemos no mundo espiritual. E como se dá, e por que se dá, então, essa união? E nós vamos compreender, então, na fala do benfeitor Emmanuel, num capítulo muito sugestivo para aprofundarmos a leitura, intitulado Lesões Afetivas. E nós vamos resgatar esse texto de Emmanuel, muito interessante, porque é exatamente nesse texto que Emmanuel vem nos falar que não foi por acaso que Jesus traz a questão da mulher adúltera à tona em seu evangelho, porque ele participa naquele instante, porque é o único momento em que Jesus se debruça e faz as suas anotações na poeira do solo. Porque naquele momento Jesus então diz àqueles que ali estavam que aqueles que não tivessem nenhum equívoco, nenhum erro na sua conduta, que então teria a licença para tirar a primeira pedra. E porque todos se retiraram. E Emmanuel então, dentro deste capítulo, ele vem nos falar que em matéria de amor e sexo somos todos espíritos comprometidos com equívoco em nosso passado. Portanto, nós, no campo da afetividade, nós causamos determinadas lesões. No campo da sexualidade, também nos equivocamos. Também, de certa forma, alcançamos o afeto, o amor do outro. Isso, então, faz nascer a necessidade da expiação, mas também a necessidade da reparação.
que vem e nos alcança através do arrependimento. Então nós nos arrependemos da lesão afetiva que provocamos no outro, naqueles rompimentos de inopino, em que nós então abandonamos muitas vezes o lar, o compromisso, deixamos o nosso companheiro largado na estrada da vida. E a própria vida então nos convida novamente a um convívio. E Joana de Ângeles vem de forma muito acertada na obra SOS Família, dentro desse capítulo, dizer que o matrimônio pode ser examinado como uma experiência de reequilíbrio das almas no orçamento familiar. Ou seja, exatamente dentro dessa proposta em que quando nós lesamos afetivamente o outro, nós em realidade estamos lesando a nós mesmos. Quando nós lesamos o outro, nós criamos com o outro a necessidade desse reequilíbrio da amorosidade, da afetividade. Portanto, o matrimônio é esse convite à união através do amor. E muitas vezes nós não somos preparados adequadamente. E Joana de Ângeles vem nos falar a respeito disso. Nós, muitas vezes, não fomos educados adequadamente para a vida conjugal. Não nos foi falado, muitas vezes, a respeito das dificuldades que adviriam, da necessidade de compreender o outro, da necessidade que temos de entender o ponto de vista do outro. E nós vamos compreender que muitas vezes nós somos levados à conjugalidade desconhecendo a própria natureza íntima, desejando conhecer a natureza íntima do outro. Ou seja, somos muitas vezes, dois desconhecidos que se unem no sentido de desconhecimento dos seus próprios sentimentos, dos seus ideais, dos seus propósitos diante da vida. E quando nós nos reencontramos e somos convidados, então, a essa união através da afetividade, nós, muitas vezes, nos deparamos com as ilusões de um processo educativo, muitas vezes de um processo cultural, e outras vezes uma proposta que a própria sociedade apresenta através daquele casamento que observa determinadas ritualísticas, na ilusão muitas vezes criada em torno desses momentos, a respeito inclusive desse momento pós-cerimonial, através da própria chamada e adotada como lua de mel. Nascente muitas vezes de muitas frustrações, de muitos conflitos que geram no casal, onde aquelas feridas podem ser novamente machucadas e vem à tona então a desilusão, que nada mais é do que a criatura encontrar a própria realidade. Então nós vamos compreender a responsabilidade e a importância, a relevância do matrimônio na nossa escala reencarnatória, compreendendo exatamente como esse momento ímpar da nossa existência, em que nós vamos então buscar essa união. E vamos compreender essa união como extremamente importante, porque a partir dela nós vamos diminuir o nosso egoísmo, ou somos convidados a diminuir o nosso egoísmo. Não somos somente eu ou nós, somos agora eu e o outro. Ou seja, acrescentam-se interesses aos meus interesses. E é exatamente nesse exercício de doação, de sacrifício, de renúncia, que se constitui o matrimônio. E é exatamente essa experiência tão edificante que devemos, abrindo um parênteses no processo educativo dos nossos filhos, quando nós temos que, através do exemplo da nossa própria conjugalidade, mas também no processo educativo dos nossos filhos, fazer com que eles compreendam a importância do matrimônio. Não é assustá-los, mas é fazer com que eles compreendam as suas responsabilidades e, a partir da nossa experiência, do nosso exemplo, possam trazer, através dessa experiência marcante, os frutos através de um matrimônio também edificante para os nossos filhos,
ou seja, os nossos filhos aprendendo conosco a grande beleza que o matrimônio nos convida. Então, a partir desse momento, nós compreendemos a importância da nossa conjugalidade, a importância de estarmos juntos, de superarmos essa ilusão que muitas vezes a sociedade, nesse processo social, cultural, antropológico, vai apresentando e fantasiando em torno do casamento, de como se o casamento, a mulher fosse encontrar a felicidade através do seu marido, ou que o marido fosse encontrar na esposa ali a fonte da sua felicidade, muitas vezes num processo educativo de uma sociedade muitas vezes patriarcal, fosse encontrar ali alguém que servisse aos seus interesses. Ou seja, nós vamos, através da doutrina espírita, desataviando esses ensinamentos de tantos tempos, impregnados muitas vezes no nosso psiquismo, para compreender o matrimônio como essa união onde nós vamos comungar a afetividade, onde nós vamos, na fala de Joana de Ângeles, reequilibrar a nossa alma. E nós vamos entender assim o matrimônio como esse momento em que nós vamos amparar e receber amparo, dar assistência e receber assistência, doar a nossa amorosidade e receber a amorosidade, doar a afetividade e receber a afetividade. Ou seja, a união matrimonial nos trazendo sempre esse ensinamento da importância a respeito da amorosidade, da relação afetiva e do reequilíbrio das nossas relações. E assim nós vamos compreender tantas dificuldades que atravessamos, tantos conflitos, porque nem sempre trazemos como nosso companheiro, como nossa companheira, aquelas almas que são harmonizadas com o nosso comportamento. Muitas vezes somos aqueles que lesamos afetivamente e que fomos lesados afetivamente. Muitas vezes fomos traídos, outras vezes abandonamos, e assim nós vamos compreender que na conjugalidade nós vamos reequilibrar a lei, reparar. E como se dá esse processo na conjugalidade? Se não através do amparo, da assistência mútua. Não é o momento de estarmos cobrando, mas sim o momento de harmonizarmos a nossa alma, de externarmos a afetividade, de recolhermos a afetividade. E assim nós compreendemos, na base que a benfeitora Joana de Ângeles nos convida, do entendimento a respeito do matrimônio à luz da doutrina espírita, de forma muito objetiva e muito sintética, compreendendo que os conflitos são naturais, porque as nossas uniões matrimoniais, na grande maioria das vezes, são uniões expiatórias provacionais. Não estamos no estágio daquelas uniões sublimadas pelo amor. Estamos nesse estágio tão inerente à nossa condição evolutiva, em que estamos aqui para experienciar expiações e provas, reajustar o passado, reequilibrar a lei. Portanto, esta é na normalidade, ou na grande média, as nossas uniões matrimoniais que encontramos na sociedade. E então, dentro desta base de conhecimento que a doutrina espírita nos apresenta, nós então nos debruçamos a respeito das problemáticas ou dos conflitos, dos desafios que a conjugalidade nos convida. E então nós, cientes agora dentro dessa proposta do compromisso que temos, e quando nós olhamos o outro, nós podemos então observá-lo como aquele que em algum momento nós deixamos para trás, em algum momento nós lesamos e que em algum momento nós nos colocamos diante dele, estendemos as mãos e pedimos então uma nova oportunidade. Esta é a importância da nossa consciência a respeito da conjugalidade. E o que fazer então? Abandonarmos novamente esse compromisso?
Devemos deixar esse compromisso para um outro momento, respondendo aquelas questões iniciais que a benfeitora nos traz? Será que diante do mínimo conflito nós devemos novamente adiarmos esse compromisso? E a benfeitora espiritual então nos traz uma profunda reflexão a respeito disso. E ela nos diz então que devemos, para alcançarmos o êxito matrimonial, o êxito em nossa união. E aqui nós falamos dentro dessa conjugalidade, mas nós nos referimos às relações amorosas e afetivas. Quando nós observamos na sociedade atual tanta violência em detrimento da mulher, tantos crimes, tantos conflitos perpetrados através da violência, nós devemos refletir a respeito dessa proposta da benfeitora espiritual, porque ela vai nos dizer que são singelas diretrizes no nosso comportamento amoroso. E ela diz então que há alguns sinais de alarme, ou seja, alguns sinais que nos fazem perceber algumas dificuldades e que, se não tomarmos alguma ação, ela então torna-se mais grave. Então, quais seriam esses sinais que devemos estar atentos, que devemos nos preocupar? E ela, didaticamente, nos fala de alguns sinais. Quando nós passamos por algum deles e percebemos a sua importância e detectamos que há na nossa conjugalidade, devemos estar atentos. E ela diz, então, quais são esses sinais que podem, então, informar uma situação de dificuldade, de deperecimento da relação afetiva. Silêncios injustificáveis quando os esposos estão juntos. Portanto, quando as pessoas que estão inseridas nessa união matrimonial, os esposos, os companheiros, estão juntos, há um silêncio. Como diz a Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual, um silêncio injustificável. Ou seja, um sinal de que não há mais diálogo. O diálogo desapareceu da relação conjugal. E isso deve nos chamar a atenção, porque algo não está bem. Porque diante de alguém que eu reproduzo ou trago a afetividade, a amorosidade, por que não se estabelece ali um diálogo? Porque há esse silêncio injustificável. Diz Joana de Ângeles que este é um sinal de alerta. Diz a benfeitora espiritual ainda, tédio inexplicável ante a presença do comportamento, ante a presença do companheiro ou da companheira. Portanto, nós vamos compreender aqui que o tédio faz parte de um desses sinais em que demonstram a dificuldade ou as dificuldades nas relações. Quando há esse tédio diante da presença deste ser que divide conosco a existência, há algo que deve nos chamar a atenção. O alarme deve nos indicar que algo está errado. Diz Joana de Ângeles que um outro sinal é a ira disfarçada quando o consorte ou a consorte emite uma opinião. Ou seja, quando nós ouvimos a fala do nosso companheiro, nós somos tomados então de ira em nosso mundo íntimo. Por que isso acontece? Porque nós não conseguimos entender a opinião do nosso companheiro. Porque nós desejamos que ele tenha a mesma opinião que nós. Porque nós desejamos que ele observe a vida com a mesma lente que nós observamos a vida. Porque a ira, tão somente pela opinião deste companheiro ou dessa companheira que divide a existência conosco. Um outro sinal de alerta, a saturação dos temas habituais, versados em casa, fugindo para intermináveis leituras de jornais ou inacabáveis novelas de televisão. Ou seja, os temas habituais
da família, da conjugalidade, desapareceram. As pessoas, o casal, está o tempo todo fugindo para as leituras. A benfeitora traz a leitura de jornais ou novelas, e nós podemos atualizar, porque há uma fuga para as redes sociais, muitas vezes, porque as pessoas não conseguem parar de acessar as redes sociais dentro da conjugalidade, porque não conseguem deixar de lado por alguns instantes ou por grande parte de momentos, enquanto divide a conjugalidade, enquanto divide essa relação afetiva com seu companheiro, com sua companheira, porque se instala essa saturação de temas que antes eram tão naturais e que hoje, poderíamos dizer que as redes sociais, a tecnologia têm ocupado esse espaço. E nós, de forma invigilante, deixamos que isso ocorra. Deixamos que o nosso companheiro ou que a nossa companheira experimente, mesmo ao nosso lado, essa solidão, essa impressão de abandono, de falta de atenção, porque estamos vinculados de forma ininterrupta a essa condição. Outro sinal de alerta que a benfeitora traz: irritabilidade contumaz sempre que se avizinha do lar. Evidentemente que quando na relação conjugal o retorno ao lar é o grande momento de alegria, de reencontro, mas quando há irritação, quando há inquietação, quando aquele que deveria logo retornar ao lar passa a adiar esse momento de forma interminável, há algo de errado. Quando começa a se irritar porque retorna para o lar, há algo que não vai bem, há algo que indica que a relação não está saudável. Desinteresse pelos problemas do outro. E nós vamos observar a grande realidade desses apontamentos da benfeitora Joana de Ângeles, porque a partir do momento que eu não me interesso pelos problemas do outro, há algo de errado. Porque é exatamente isso que nos move nessa união, que eu possa me interessar pelos problemas do outro, que eu possa ampará-lo, que eu possa dar assistência, que eu possa ser aquele que lhe dirija palavras edificantes, para que eu seja aquele que sustenta no momento de dificuldade. Se eu tenho desinteresse pelos problemas do meu companheiro, evidentemente algo na relação não está bem. Se há falta de intercâmbio de opiniões, e aqui nós falamos em relação ao diálogo, não há mais diálogo, ou seja, não há mais intercâmbio de opiniões, porque nessa troca de opiniões, nesse intercâmbio de opiniões, um se impôs em relação ao outro. E o outro, então, recebendo essa imposição do seu companheiro, não mais expressa as suas opiniões, porque o outro foi, com o passar do tempo, dando a entender ao companheiro ou à companheira que a sua opinião não lhe interessa, ou que está equivocado, ou que a sua visão do mundo não lhe diz respeito. Ou seja, a relação está em dificuldades. O diálogo está cada vez mais raro ou inexistente. Diz ainda a benfeitora Joana de Ângeles: um sinal de alerta são os atritos contínuos que ateiam fagulhas de irascibilidade, capazes de provocar incêndios em forma de agressão desta ou daquela maneira. Portanto, aqueles atritos que nós poderíamos dizer que são como faíscas que ateiam a labareda do incêndio, que ateiam fogo de ira, de ódio, de raiva, e que muitas vezes pode provocar agressão. Agressão de toda ordem, agressão psicológica, agressão verbal e até mesmo
agressão física. Portanto, nós vamos percebendo nesses sinais que se destacam na conjugalidade os grandes momentos em que nós devemos, como um sinal de alerta, pararmos e avaliarmos a nossa relação. Diz a benfeitora espiritual que há muitos outros sinais de que algo não vai bem na relação conjugal. E é importante nós, da mesma forma que nós buscamos o autoconhecimento, nós buscarmos também entender o ponto de vista do outro e compreendermos também a nossa relação, conhecer profundamente o outro no comportamento e na própria troca de opiniões, de diálogo na relação. E quando o menor sinal destes que a benfeitora nos traz ocorrer, nós então pararmos para avaliarmos. E é exatamente este, vamos dizer, o passo seguinte que a benfeitora espiritual nos fala, já que nós compreendemos a base do nosso matrimônio, que é exatamente essa experiência afetiva, essa experiência que nos permite o reequilíbrio afetivo, o reequilíbrio familiar, que nós compreendemos que essa união é fruto de experiências de outras vidas, de outras existências, nem todas felizes, algumas trazendo nas relações muita mágoa, muito ressentimento, e outras muita animosidade. Mas compreendemos que esse é o momento de reequilíbrio, este é o momento de comunhão afetiva, este é o momento de experimentarmos a amorosidade. E então, quando nós estamos atentos e vamos detectando um desses sinais, nós vamos parar e avaliar. E é exatamente este o último passo nessa proposta que a benfeitora espiritual nos traz para analisarmos. E ela diz então, antes que as dificuldades abram distâncias e os espinhos da incompreensão produzam feridas, justo que se assumam atitudes de lealdade, fazendo um exame de ocorrência e tomando-se providências para sanar os males em pauta. Ou seja, a benfeitora espiritual nos pede que antes que essas dificuldades se tornem intransponíveis, ou seja, cair extrapolou de tal forma que não permite mais um estreitamento afetivo, antes que o silêncio ceda, ou que a falta de diálogo se torne uma constante, antes que a saturação de temas habituais, que o desinteresse pelos problemas do outro se tornem motivo intransponível, é necessário então que nós possamos, de forma leal, fazer o exame das ocorrências e tomarmos então as providências para sanar essas dificuldades. Ou seja, avaliarmos, por exemplo, por que está faltando diálogo. Por que não conseguimos mais dialogar? E como vamos fazer isso? E ela nos diz então, devemos com muita honestidade fazer aquilo que de forma tão bela ela recomenda, abrir o coração um para o outro, ou seja, falar dos seus sentimentos. Fazer com que este momento em que nós abrimos o coração ao outro, em que nós falamos da nossa experiência, em que nós falamos principalmente das nossas dificuldades, que nós falamos da necessidade que temos de compreensão, quando nós assumimos de forma honesta e leal esse compromisso de humildade, porque nós estaremos diante de outro coração que em algum momento sentou diante de nós, no mundo espiritual, e como foi dito antes, assumiu um compromisso. E esse compromisso, baseado nessa conjugalidade, nessa comunhão afetiva, que é de reequilíbrio da lei, nós nos comprometemos a alcançarmos o êxito, desta vez, nessa existência. Nós nos comprometemos através da abnegação, da renúncia, do sacrifício, a alcançarmos o êxito juntos.
E nesse propósito, nós então abrimos o coração ao outro. E ao invés de acusarmos, nós falamos de nós, do que estamos sentindo, dos nossos sentimentos. O que podemos fazer para que a relação torne-se a ser saudável, a ser como era naqueles momentos iniciais do relacionamento conjugal, quando havia tanto respeito, tanta amorosidade, tanto apoio mútuo, tanta assistência, quando havia tanto diálogo, tantos sorrisos, tanta alegria. O que eu preciso fazer para que aquilo se restabeleça? O que eu preciso mudar em mim? E nós então vamos dessa forma trabalhar o nosso mundo íntimo, ouvir. Não é o momento de acusações, não é o momento de conflito. Ouvirmos a opinião do outro e verificarmos se o que estamos fazendo não está o irritando ou se não podemos modificar esta ou aquela atitude, se não podemos renovar as nossas ações. E nós vamos perceber que a mudança começa em nós. E geralmente, de forma muito comum, nos conflitos conjugais, neste momento um acusa o outro, não há mais diálogo. Porque um quer mudar o outro. Um quer que o outro seja aquilo que não é e aquilo que não consegue ser. E nós vamos compreender então compreender os nossos desacertos, os nossos equívocos. E nós vamos então, ao invés de partir para o divórcio, para o rompimento da relação, nós fazemos ao contrário. Diante da responsabilidade que nós temos e compreendemos da nossa união, nós vamos então buscar o reajustamento da nossa conduta. Ou seja, nós somos os elementos ativos dentro da relação com o outro. Não é o outro que precisa mudar, sou eu que preciso melhorar a minha ação, sou eu que preciso mudar a minha concepção dentro da conjugalidade. Pode ser que o que eu esteja fazendo esteja afetando aquele a quem a minha afetividade é tão cara. E eu, então, de uma forma muito leal e honesta, vou falar das minhas dificuldades de mudança. Ou porque eu sou muito jovem e creio que eu estou certo, ou porque eu já alcancei determinada idade, na maturidade, e creio que eu não preciso mais mudar. Que eu já, através do meu orgulho, entendo que eu sou assim mesmo. E nós vamos entender na dinâmica da vida que nós estamos em constante transformação, estamos em constante mudança, em constante renovação, em constante reajustamento com o outro. E então nós vamos compreender que o meu ponto de vista pode ser modificado através da visão que o outro tem da minha ação, da minha percepção da vida, da minha percepção da própria conjugalidade. E eu então, ao invés de romper, eu me reajusto e reajusto a minha relação. E começo então a experimentar a alegria de outros tempos, a amorosidade, a afetividade que foi se perdendo diante desses conflitos, desse afastamento, da falta de diálogo, da falta de interesse, da saturação desses temas. E nós vamos compreender a vida conjugal dentre as suas várias fases. A fase inicial, a fase quando, de forma abençoada, recebemos filhos no ninho doméstico, nos convidando a uma nova forma de experienciar o amor, a experienciar uma nova forma na conjugalidade. São experiências ricas para o espírito imortal que somos. E nós vamos então reajustando a nossa afetividade com o outro. Nós vamos reajustando um com o outro. E nós vamos então alcançar a fase da maturidade. E nós vamos, em determinada fase da vida, olhar para trás
no retrovisor da própria existência, observar a beleza do matrimônio. Quão belo é essa experiência de comunhão afetiva. Quanto nós podemos, através disso, crescermos. O quanto nós podemos, através dessa experiência, reequilibrar o nosso mundo íntimo, diminuir o egoísmo, diminuir aquela ânsia que tínhamos muitas vezes da fuga para outros prazeres, de outros tempos, de outras vidas. Nós poderemos alcançar desta forma a compreensão de que só alcançaremos o êxito quando nós estivermos conscientes desse momento sublime. E falamos então para os nossos filhos que o matrimônio demanda uma grande cota de sacrifício, de renúncia, mas de amorosidade, de afetividade. Nós vamos compreender então que nesses momentos difíceis nós somos convidados à mudança. Se é a nossa companheira que traz as dificuldades, nós vamos auxiliá-la, pegar nas suas mãos e falarmos que estamos juntos. Se é o nosso companheiro que está em dificuldade, que está ainda no sono das suas responsabilidades, seremos nós aqueles que pegaremos também nas suas mãos e o despertaremos, não através de uma grande bomba que exploda diante de si, através da raiva, do ódio, da impaciência e da intolerância, mas através da amorosidade. Faremos o convite para que eles experimentem o amor, a vivência vivificante da amorosidade, para que nós possamos então superar essas dificuldades, retomarmos então o diálogo, retomarmos então a afetividade, para que nós possamos ver neste companheiro tão rico de experiências, aquele companheiro comprometido conosco e nós comprometidos com ele, para que nós, na grande jornada empreendida em conjunto, nós possamos chegar juntos na linha de chegada. E então, olharmos para trás e falarmos que realmente a conjugalidade traz determinada soma de dificuldades, que há muito pranto, que há muita incompreensão, que há momentos de extrema renúncia. Mas falaremos também das grandes alegrias, da felicidade que experimentamos na paternidade, na maternidade, na felicidade que experimentamos de verificarmos nos nossos filhos a manifestação do exemplo no bem, na educação edificante que podemos legar. E vamos então, desta forma, verificarmos que este é o grande momento que somos convidados a experimentar ainda mais a afetividade, ainda mais a amorosidade, de verificarmos ao nosso lado um espírito especial, muito caro às nossas experiências do passado, que em algum momento pegou nas nossas mãos e que em algum momento nós tomamos pelas mãos. E então fizemos essa grande proposta de estarmos juntos, de vivenciarmos este momento e de que nós, diante dos grandes questionamentos da vida, podermos avaliar de forma muito habitual a nossa relação, de abrirmos o coração um para o outro, de falarmos das nossas dores, das nossas angústias, das nossas aflições e de também levarmos a nossa palavra amiga, que inspira o amparo, que inspira os cuidados, para que um e outro saibam de forma muito habitual aquilo que precisa fazer para melhorar, para fazer com que essa relação perdure por longo tempo, para alcançarmos cada um dos compromissos que assumimos. E se perguntarmos qual o compromisso que assumimos, senão o compromisso
da experiência do amor. Se nós conseguimos, diante desse ser que está tão próximo a nós, experienciar o verdadeiro amor, será muito mais fácil nós experienciarmos o amor naqueles que chegam até nós. Porque quando estamos harmonizados, quando nós estamos afetivamente ligados com outro que também nos traz e que nos retribui a afetividade e a amorosidade, nós caminharemos de forma muito mais suave. Se os caminhos são difíceis, nós temos ao nosso lado esse companheiro ou aquela companheira para nos auxiliar, para trilharmos junto este caminho. São experiências renovadoras, são experiências gratificantes que temos dentro da conjugalidade, dentro do matrimônio. Seja a união que for, desde que seja a união de dois seres que se amam, que trazem esse propósito de estreitar esses laços de forma permanente. Mas, para aqueles que nos ouvem, se houve o rompimento, se houve, por acaso, a necessidade de afastamento pelos laços afetivos, não se perturbem. Tragam a certeza de que empreenderam esforços para que a relação alcançasse a bom termo. E tragam também a necessidade de nutrir pelo outro o mais sincero amor, de compreender o rompimento como um afastamento temporário. Dia virá em que a amizade, em que a amorosidade será convidada a trilhar o novo caminho lado a lado, seja pela estrada da amizade, seja pela estrada da conjugalidade. O que importa é que o amor, que a admiração seja direcionada para este companheiro, para aquela companheira, que em algum momento nutrimos esse sentimento tão belo de amorosidade. Que possamos, nestes tempos de pandemia, de estreitamento, de convívio, que possamos aproveitar, que possamos dialogar cada vez mais, que possamos abrir o coração, que possamos ceder lugar para que o entendimento fraternal ocorra. Quando ouvimos tantas dificuldades, tantos relatos de que este momento provoca tantos danos, tantos conflitos, sejamos nós aqueles que agradecemos a Deus, porque nesses momentos nós estamos aparando arestas, nós estamos abrindo o coração para permitir que o outro possa se aconchegar nele, através de um abraço amoroso, num gesto afetivo, para continuarmos por longa estrada da nossa existência. Que Jesus nos abençoe, que possa abençoar o nosso lar, que possa trazer as suas vibrações amorosas, que a doutrina espírita, iluminando a nossa consciência, permita também iluminar os nossos caminhos. Que tenhamos fé, que tenhamos muita coragem para prosseguir, mas que tenhamos o olhar de afetividade e de amorosidade ao outro. Que Jesus nos abençoe, agradecendo mais uma vez a companhia dos amigos, a paciência com que dividem conosco esses instantes. Então vamos, agradecidos, buscar, mais uma vez, através da prece, buscar a comunhão com os benfeitores espirituais e com Jesus. Senhor Jesus, nós nos elevamos à Tua divina presença, agradecidos pela compreensão que a doutrina espírita nos proporciona, por permitires a cada um de nós a união com aquele companheiro de jornada em que nos comprometemos diante da misericórdia divina, que nos permitiu um novo momento, um novo reencontro. E assim, Senhor Jesus, te rogamos as Tuas bênçãos, para que possamos, através
da afetividade, da amorosidade, da renúncia, da doação, da abnegação, transformarmos e reajustarmos essa relação afetiva, para que dentro da amorosidade possamos construir um novo caminho e reconstruir aquilo que em algum instante da nossa existência nós perturbamos. E permita também, Senhor Jesus, dentre aquelas relações que se afastaram, permita que neste afastamento possa renascer o sentimento de amor e de afetividade, que não haja conflito e animosidade, mas que haja compreensão, para que em novo momento possa haver o reencontro, o diálogo e assim a reconstrução de uma relação que se perturbou em algum caminho, em algum momento do caminho. E assim, Senhor Jesus, todos nós, que por tanto tempo nos equivocamos no campo da afetividade, que tantas vezes perturbamos o sentimento do outro, aqui nos encontramos, nos comprometendo diante da Tua divina luz, que empreenderemos esforços para que a amorosidade e a afetividade não se rompam de forma tão fugaz e tão banal como em outros tempos, e que essa experiência familiar proporcione alegria de viver, esperança nas almas, de que todos nós, ao mesmo tempo em que reconstruímos um passado, edificamos mais à frente um reino de amor, um reino de paz. Sob as Tuas bênçãos, te agradecemos e te rogamos. Nos abençoe, Senhor Jesus, e nos envolva em paz, hoje e sempre. Que assim seja. Então agradecemos aos amigos, que tenhamos todos uma semana de serenidade, uma semana de paz, e que a perturbação de fora não rompa o nosso estado de edificação e de iluminação interior. Uma boa semana a todos e que Jesus nos abençoe.